Uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui participando e contribuindo com os estudos e dando continuidade ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5 e coube a mim hoje conversar um pouco com vocês 3 itens. Os itens 18, 19 e 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante que esses 3 itens, coincidentemente, caíram para mim numa época em que eu tenho debatido muito essa questão da transição planetária, mas antes disso nós temos discutido muito a questão do planeta, do mundo de expiação e provas em que nós nos encontramos. E esses 3 itens do capítulo 5 falam consideravelmente a respeito dessa condição do planeta, né, do nosso mundo de expiações e provas. Para que a gente possa entender um pouquinho a respeito do que se trata esses 3 itens, o primeiro item, o item 18, fala sobre bem e mal sofrer. O item 19 fala sobre o mal e o remédio. E o item 20 fala sobre a felicidade não é deste mundo. Para nós entendermos um pouco isso, eu vou trazer à nossa lembrança algumas questões que foram feitas por Kardec aos espíritos no livro dos Espíritos, né? Então nós teremos que voltar a alguma dessas perguntas que eu vou tomar a liberdade aqui de ler para que a gente possa entrar nesse assunto da noite de uma maneira, digamos assim, mais substanciada, né? Pergunta 132, 132 no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Os espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então, primeiro dado, as encarnações são necessárias para que nós espiritualmente cheguemos à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Pergunta 132, nós deduzimos dela o quê? As encarnações servem para nós nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Segundo, para alguns é expiação, para outros é missão, e aqui a gente acrescenta ainda provação, né? Terceiro, é nas encarnações que nós vamos desenvolvendo o potencial que o espírito tem de ser co-criador junto a Deus, né? De enfrentar a sua parte na obra do Criador, né? E quarto, cada mundo em que os espíritos se encarnam, né? Eles passam a ter um corpo, uma vida corpórea adequada às condições planetárias em que eles se encontram. Então, olha quantas informações importantes numa única pergunta e resposta. Mas vamos um pouquinho mais adiante, porque tem mais algumas perguntas interessantes aqui para a gente poder entrar no nosso assunto. Pergunta 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Olha que pergunta importante que o Kardec faz para os espíritos. Ou seja, ele pergunta: aqueles espíritos que desde lá atrás, quando começou a sua trajetória espiritual nas encarnações, se eles ficarem sempre no caminho do bem, eles precisam mesmo assim repetir encarnações? Os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz uns sem pena e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito.
Ou seja, é impossível que um espírito consiga chegar a um determinado grau de evolução moral e intelectual sem que ele experimente as atribulações da vida corporal, portanto, sem que ele passe por N encarnações. Por que N encarnações? Porque sim, nós viveremos quantas encarnações forem necessárias para cada um de nós. Aí entra a questão da pergunta que o Kardec fez. Se ele seguir sempre no caminho do bem, não está isento das encarnações, mas pode com certeza economizar encarnações, pode reduzir o número de necessidades de reencarnatórias, tá? Nessa mesma pergunta, Kardec ainda faz uma outra pergunta. Ele pergunta o seguinte: mas então de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? Aí os espíritos respondem ao Kardec o que eu acabei de comentar. Respondem: chegam mais depressa ao alvo, porque encurtam o número de encarnações necessárias para poder evoluir. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então, nessa resposta, os espíritos nos ensinam o que a doutrina como um todo está exaustivamente nos ensinando. Nós evoluiremos mais rápido quanto melhor forem as nossas atitudes. Nós aproveitaremos melhor as nossas encarnações quanto maior for a nossa responsabilidade e a nossa percepção em relação ao que nos cabe fazer e executar na encarnação. Aí nós começamos pelo item 18, depois de lembrarmos essas perguntas que estão lá no Livro dos Espíritos. O item 18, então, como eu disse anteriormente no início, o título dele é Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia aos sofredores em geral, né? Porque todos os que estão neste mundo sofrem. Quer esteja num trono, quer esteja na miséria. Não importa a condição social, não importa a condição cultural, não importa qualquer tipo de condição existencial em que ele se encontre. Todos que aqui estão encarnados e também os desencarnados sofremos. Por que sofremos? Porque vivemos num mundo de expiações e provas. Portanto, no mundo onde as vicissitudes, as atribulações da vida nos causam dor e sofrimento, e com elas nós aprendemos. E aí entra o item 18, bem e mal sofrer. Por que isso? Porque poucos, de todos nós que sofremos, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus que Jesus se refere. O desânimo que as pessoas normalmente demonstram, que as pessoas normalmente apresentam perante os seus próprios problemas, suas próprias limitações, seus próprios sofrimentos, ele é uma falta perante as leis de Deus, né? Ele é uma falta. Por que ele é uma falta? Porque nós escolhemos as provas e expiações que vivemos, que estamos submetidos nessa encarnação. Então, quando nós desanimamos perante as nossas dificuldades, nós cometemos uma falta perante as leis de Deus, né? E Deus nos nega consolações se nós não tivermos coragem. E é necessário que nós tenhamos, então, fé, né? A prece, ela é um sustentáculo da alma. É muito importante. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem, perante um problema que você enfrenta, as pessoas dizerem, ore, tenha fé, ore, né? Porque realmente a prece é um sustentáculo da alma. Mas ela não é suficiente por si só, né? É necessário que
que nós apoiemos numa fé que seja ardente na bondade de Deus. Não basta simplesmente dizermos que temos fé. Nós precisamos vivenciar a fé. Precisamos ter coragem para enfrentar as atribulações da nossa vida e precisamos ter fé ardente para que nós tenhamos a sustentação necessária para enfrentar essas atribulações. Isso é o bem sofrer. Nós ouvimos frequentemente que Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. E é verdade isso, porque o fardo ele é proporcional às forças que cada um de nós possui, né? Como a recompensa também será proporcional à nossa resignação, à nossa coragem, né? E resignação não significa acomodação. Tem pessoas que confundem uma palavra com a outra, são coisas totalmente distintas. Resignação é você trabalhar a compreensão íntima sobre o que ocorre com você e com a sociedade, com o mundo, de tal maneira que isso não atrapalhe que você tenha coragem e fé para levar avante o seu planejamento reencarnatório e viver a vida que você merece viver e precisa viver. Isso é resignação. Resignação não significa acomodação, porque resignar-se não significa que você não tem o compromisso de usar as tuas potencialidades para transformar a tua própria vida e a vida daqueles que dependem de você. Transformar a sociedade, a família, o ambiente de trabalho, aonde é possível você intervir de forma positiva, né? Isso não significa, então, que nós devemos nos acomodar, devemos nos resignar, que são palavras diferentes, com conteúdos e com objetivos diferentes. Mas essa recompensa que eu me refiro, ela deve ser merecida. E é por isso que a vida está cheia de atribulações, cheia de desafios. Mas vamos voltar de novo ao Livro dos Espíritos, para a gente seguir avante. Pergunta 258. Kardec pergunta: quando no estado errante, ou seja, desencarnado, e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Olha que pergunta interessante. Os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Kardec pergunta ainda nessa pergunta 258. Os espíritos respondem: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao espírito a liberdade de escolha? Deixar-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Nós não podemos esquecer de maneira alguma que Deus nos concedeu, ao nos criar, o bem mais valioso da nossa vida, que é o livre-arbítrio. Então nós escolhemos, antes de reencarnar, o gênero de provas que nós queremos vivenciar. O gênero, não é provas. O gênero de provas. E por que não é provas? Porque as provas vão acontecendo dentro daquele gênero de provas conforme as nossas atitudes, conforme a nossa compreensão que vamos adquirindo ao longo da encarnação. Imagine vocês, se eu dissesse: quero desencarnar no meu planejamento reencarnatório, vou desencarnar com 60 anos num acidente brutal de automóvel. Ora, se eu escrevesse isso no meu planejamento reencarnatório, significaria que aquilo que me leva a planejar o meu desencarne através de um acidente desse tipo,
nada eu estarei fazendo para resolver ao longo dos 60 anos que eu estarei vivendo na Terra. Então, na verdade, eu não escolho a prova, eu escolho o gênero de provas, que vai estabelecendo mudança na prova na medida em que eu vou avançando na encarnação, vou adquirindo instruções e vou me aperfeiçoando moralmente. Então, aquilo que poderia ser uma prova pesada, que eu teria que viver em determinado momento da minha vida, eu posso atenuá-la, conforme eu vou caminhando ao longo da vida até chegar naquele momento em que a prova poderia acontecer. Por isso que nós escolhemos o gênero de prova e não as provas. Para que nós possamos ter valorizado por merecimento o nosso comportamento ao longo daquela vida, daquela existência, da encarnação presente, né? E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação, eu fui o mais forte. Então olha como essa pergunta nos ajuda a compreender mais ainda o item 18 do capítulo 5º, o bem e o mal sofrer. O bem sofrer é aquilo que poucos ainda conseguem compreender e praticar na sua encarnação. Porque todos nós sofremos, mas poucos sofrem bem. Item 19, que é o próximo item que nós vamos ver aqui. O mal e o remédio. Esse texto foi escrito por Santo Agostinho. E ele começa o texto questionando: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias? Um paraíso de delícias? A voz do profeta, do Cristo, não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vivemos no mundo de expiações e provas. Portanto, um vale de dores. E aí, Santo Agostinho questiona Kardec, né? Quando ele dita o texto. Essa terra, por acaso, é um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Obviamente que não, né? Porque é um mundo de expiações e provas, né? E é bom lembrar que a Terra se encontra na segunda categoria de mundos. Se nós lermos lá em Kardec, Kardec faz uma hierarquia da evolução dos planetas, dos mundos, e nós estamos apenas na segunda categoria. Antes de nós, tem os mundos primitivos. Nós estamos nos mundos de regeneração e prova. Estamos numa transição planetária para uma terceira categoria, que é o mundo de regeneração. Estamos vivendo uma transição. E é bom que se diga que essa transição, ela não leva nós a um tempo e a um momento que as pessoas querem que aconteça rapidamente, não. Tem muitos espíritas, inclusive, que acabam dizendo que o mundo de regeneração está logo ali, na virada da esquina, como se fosse alguma coisa que aconteceria tão rapidamente. É bom que nós tenhamos muito cuidado e fiquemos atentos a isso. É muito difícil nós imaginarmos estarmos no mundo de regeneração, no mundo atual onde há tantos contrastes, tanta miséria, tanto egoísmo, tanto privilégio acumulado em poucas pessoas e tanta maldade e violência ainda aflorando no meio da sociedade. No mundo com essas características, fica muito difícil você querer que daqui a 1, 2, 3 ou 4 décadas nós já estejamos no mundo de regeneração. É óbvio que esse mundo de regeneração ele vai acontecer mais rápido ou mais lento conforme as atitudes individuais que vão gerar as atitudes coletivas de toda a humanidade. Mas o fato é que nós estamos na transição e a transição tem uma peculiaridade. Ela mostra para nós os dois mundos, o mundo que nós estamos deixando e o mundo que nós estamos adentrando. Portanto, nós vemos práticas, atitudes, comportamentos, realidades de um mundo típico de expiações e provas, mas já começamos a ver também comunidades praticando ações e atitudes características de um mundo de regeneração. Por isso que algumas pessoas mais afoitas acabam se enganando e se iludindo, achando que já estamos entrando no mundo de regeneração. Não.
Talvez algumas pessoas ou várias pessoas no planeta já estejam intimamente no mundo de regeneração, mas o coletivo da humanidade encarnada e desencarnada ainda padece das características de um mundo de expiações e prova. É bom lembrar isso. Mas o mal e o remédio, escrito por Santo Agostinho. Na pergunta 259, voltando lá para o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não, os espíritos respondem, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da posição escolhida e, frequentemente, vossas próprias ações, que é o que eu acabei de falar agora mesmo. Nós escolhemos o gênero porque as provas em si, elas vão acontecendo conforme as posições que nós escolhemos na vida e as atitudes, as nossas próprias ações. Por isso, um espírito que reencarna com compromissos pesados e que, teoricamente, poderíamos dizer que no seu planejamento reencarnatório ele teria que passar por provações muito pesadas ou expiações muito pesadas, ele pode amenizar isso, atenuar, através de um comportamento que ele vem a desenvolver ao longo da vida, que dê a ele merecimento para que as expiações não sejam tão pesadas como estava previamente previsto no seu planejamento reencarnatório. Isso significa o quê? Isso significa merecimento. Ora, se você se esforça para trilhar no caminho do bem, você tem o merecimento, a recompensa de ter as suas provações, as suas expiações amenizadas. Mais adiante, em outras perguntas, os espíritos ainda comentam: como desencarnados, quando andavas pelo espaço, escolhestes as vossas provas, porque vos consideravas bastante fortes para suportá-las. Por que murmurais agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. Então os espíritos, de uma maneira bastante objetiva e clara, dizem: nós escolhemos na erraticidade as provas ou gênero de provas que nós queríamos vivê-la, porque nós nos entendíamos como suficientemente fortes para suportá-los. É óbvio que ao chegarmos aqui na nossa reencarnação, muitos de nós assustam com as provas que nós escolhemos. Mas aí eu lembro o que foi dito agora mesmo: Deus não dá o fardo mais pesado do que nossos ombros suportam. A espiritualidade que nos assiste no planejamento reencarnatório, em momento algum permitiria que nós viéssemos a escolher provas que nós não daríamos contas de vivenciá-las. Isso contrariaria a lei de amor de Deus, a lei de Pai, de não permitir que um filho seu sofra sem que ele possa suportar esse sofrimento. E a fé é o remédio que nós temos para combater o mal que nós trazemos. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, porque a fé nos cria a perspectiva da bonança depois de toda a dor e sofrimento que nós vivemos. A fé nos cria essa janela que se abre para um horizonte de uma vida melhor, de uma felicidade, de uma alegria mais completa, de realizações espirituais maiores, Não mais nos pergunteis, os espíritos respondem, porquanto qual remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova? Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição.
Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. E vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Olha que bonito que os Espíritos colocam para nós. Eu sei que para a maioria de nós que vivencia provas difíceis, sofrimentos e dores no dia a dia, e nós vivemos nesse momento, nessa atualidade do nosso planeta, do nosso país, nós vivemos um período de grandes dores, sofrimentos, de perdas, de limitações, né? De privações materiais, como também privações sentimentais, afetivas. Agora nós vamos falar então sobre o item 20, que é a felicidade não é desse mundo. Interessante porque esse é para mim um dos temas mais bonitos do ensinamento do Cristo, porque ele dá a exata dimensão do que é o nosso planeta na atualidade, um mundo de provas e expiações. E além disso, ele nos conforta, a felicidade não é desse mundo, nos conforta nas dificuldades que nós vivenciamos no dia a dia. E também nos ajuda a nos livrar das diversas formas equivocadas com as quais nós nos iludimos com a falsa felicidade. Quando Jesus diz a verdadeira felicidade não é desse mundo, ele estabelece um momento de reflexão muito forte para cada um de nós encarnados e que no dia a dia nos iludimos com momentos de alegria como se isso fosse a felicidade. Né? O que Jesus tem a nos dizer sobre isso? Primeiro, nós poderíamos começar dizendo e tratando da felicidade como ele fala nas bem-aventuranças. Né? Bem-aventurança é felicidade. E a fala de Jesus nas bem-aventuranças, ela pode até parecer no primeiro momento um contrassenso, porque ele diz lá, em diversos momentos da sua pregação, do Evangelho, ele diz, bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que sofrem perseguição. Ele fala muito isso. Então parece um contrassenso, né? Como é que alguém que é pobre de espírito é feliz? Como é que alguém que chora é feliz? Como é que alguém que é injustiçado é feliz? Como é que alguém que sofre a fome e a sede de justiça, porque está sendo injustiçado, né, é feliz? Como é que alguém que está sendo perseguido pode ser feliz, né? Mas as bem-aventuranças, na filosofia grega, que quer dizer felicidade, nelas a felicidade é o fim último, né? É o objetivo final que todos nós temos, sermos espíritos felizes, ou seja, conquistarmos a felicidade. É o supremo bem do homem, né? Ser feliz. É o que constitui o verdadeiro sentido da vida. Nós vivemos para quê? Qual o objetivo que Deus nos dá ao iniciarmos o nosso processo de desenvolvimento espiritual? Aonde vamos chegar? Aonde Deus quer que nós cheguemos? Na felicidade. Na felicidade. Só que como nós estamos no mundo de expiação e provas, e quando Jesus diz, feliz os que clamam por isso ou por aquilo, ele quer dizer que essas pessoas são felizes porque se elas suportarem o sofrimento e a dor que estão vivenciando, ou seja, se elas fizerem o bem sofrer, elas serão recompensadas. Serão recompensadas. Então isso que a bem-aventurança, as bem-aventuranças quer dizer. A recompensa que é possível de ser trazida. A fala das bem-aventuranças exige uma série de sérias reflexões, porque Jesus confere a credencial de bem-aventurados aos que lhe partilham as aflições e os trabalhos. É isso que Jesus quer dizer. Aqueles que trabalham junto com ele são aqueles que serão recompensados. Todavia, é importante salientar que o mestre ele
categoriza, ele classifica sacrifícios e sentimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Ou seja, todo sacrifício, todo sofrimento é um processo de bênção educativa e redentora. Então, quem se sacrifica, quem vivencia sentimentos difíceis, mas consegue viver bem esse sofrimento, você está se educando e, ao mesmo tempo, está obtendo a redenção para aquele acúmulo de problemas, de dívidas, de vícios que você traz de vidas passadas. Mas o que acontece é que, nesse processo evolutivo em que nós nos encontramos, nós estamos sempre em busca da felicidade. E aí, é o que nós vivenciamos no nosso dia a dia, né? E aqui vale um alerta, né? Ou uma observação. Todos os reformadores, e reformadores nós encontramos em diversos lugares, encontramos na política, encontramos nas casas religiosas, encontramos nas organizações sociais, nas instituições, sempre nos deparamos com reformuladores. E a espiritualidade nos diz o seguinte, que todos os reformuladores, ou melhor, reformadores, que prometem aos homens uma melhoria da sua sorte, fazem-na depender de revoluções políticas ou de transformações sociais. Cristo procede exatamente ao contrário. À medida que os homens tomarem consciência da felicidade que vai ligada à prática do seu evangelho e se transformarem a si próprios, o seu comportamento moral melhorado será o fator que há de aperfeiçoar as instituições. Então veja, as instituições serão aperfeiçoadas não por uma ação brutal ou violenta de transformação delas, mas as instituições serão transformadas na medida em que nós nos transformarmos interiormente. E à medida que essa transformação acontecer, baseada na prática dos preceitos evangélicos, dos ensinamentos do Cristo, nós conseguiremos ter empatia coletiva de tal maneira que automaticamente, espontaneamente, de uma maneira extremamente suave, nós faremos as transformações necessárias nas instituições. Por isso que é muito importante que nós possamos olhar para dentro de nós e fazermos as mudanças de atitude que são necessárias. Porque a nossa mudança íntima será a contribuição necessária para o coletivo para transformar aquilo que no coletivo não nos agrada. As instituições, as organizações, o Estado como um todo, né? As estradas, conforme Hamed fala no livro Renovando Atitudes, Hamed diz o seguinte: as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Isso é o que nos leva à felicidade. Quantas coisas, quantas emoções e sentimentos nós não vamos superando ao longo da vida, na medida em que vamos amadurecendo, e que nos tornam muito mais felizes. Todo mundo, todos nós podemos observar isso na gente. Aquilo que muitas vezes para nós era extremamente difícil no passado de conviver, e que a vida nos ensina, nos explica o porquê daquilo, e que nós passamos a assimilar de tal forma que quando nós nos deparamos com aquela situação novamente, nós lidamos com ela com tanta tranquilidade, o que não acontecia no passado, que isso nos faz feliz. Então, essa é a fórmula da felicidade. É a realização de um constante trabalho interior, como diz Hamed. O sentido, Joana de Ângeles vem contribuir com essa conversa também sobre a felicidade. Joana de Ângeles diz o seguinte, no livro O Ser Consciente: o sentido, o significado da vida concentra-se na busca e no encontro da felicidade. Constitui o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações humanas. A felicidade, por isso, torna-se difícil de ser lograda e, não raro, muito complexa,
diferindo de conteúdo entre as pessoas, em si mesmas e os grupos sociais. Confundida com prazer, descaracteriza-se, fazendo-se frustrante e atormentada. Para muitas pessoas, então, eu diria que para a maioria das pessoas, infelizmente, a felicidade se resume ao prazer, né? E eu diria que o que nós vivemos quando adquirimos algo que nos deixa alegres são momentos de alegria, mas não a felicidade, né? E onde é que a gente pode encontrar a felicidade? Esse é outro questionamento que a humanidade faz sempre. Porque muitas pessoas encontram a felicidade no poder, encontram a felicidade na riqueza, encontram a felicidade na juventude, né? Mas Jesus disse que a verdadeira felicidade não é desse mundo. O que é o poder, o que é a riqueza, o que é a juventude? São ilusões. O poder é ilusório. A riqueza é ilusória. Porque nada disso nós levamos. Quando Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, e quando Deus nos preparou para sermos felizes, nós entendemos o quê? Que ser feliz passará a ser uma condição permanente e eterna. Enquanto que o poder, a riqueza e a juventude é passageiro. Então nós não podemos nos iludir em achar que ter poder é ser feliz, porque é ilusório e passageiro. Ter riqueza nos faz feliz. Não, porque a riqueza também é. Aliás, a riqueza, ela é colocada pelos espíritos como uma grande provação. Não é expiação, é uma provação. Porque muitos escolhem a riqueza no seu planejamento reencarnatório para lutarem contra as suas próprias tentações e vícios de usar a riqueza para fins outros. E a riqueza é uma provação porque nós temos que lutar contra essa tentação que ela se apresenta para nós. Né? E quantos não se iludem com a juventude, não aceitam o avançar da idade e provocam em si mesmo verdadeiras mutações com plásticas, cirurgias plásticas, transformam-se em figuras hediondas, horríveis, monstruosas, porque querem segurar a juventude, entendendo que a juventude é a razão da sua felicidade. Portanto, essas maneiras de encontrar a felicidade são ilusórias, são equivocadas, porque a felicidade, a verdadeira felicidade, não é desse mundo, como diz Jesus. A tese geral pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, e a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Olha que passagem interessante essa. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Quem diz isso foi François Nicolas Madeleine, que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E se isso tudo não fosse suficiente, né, as pessoas confundem felicidade com bem-estar. O bem-estar é a posse de bens materiais, que dão mais conforto. Isso é bem-estar. A felicidade é muito mais ampla, porque envolve a realização do ser espiritual. Não é momentâneo e não está ligado a nenhum bem material. Aliás, quando nós nos tornarmos espíritos felizes, nós seremos totalmente desprovidos de matéria como nós a conhecemos. Portanto, o que é material não nos leva à felicidade. Nos dá, sim, um bem-estar, uma qualidade de vida na vida presente. A felicidade, no sentido mais amplo da palavra, é inatingível na Terra. Né? A felicidade completa, ela pertence somente a mundos mais evoluídos, em que a fraternidade universal é a regra. É muito difícil nós nos iludirmos com felicidade, porque ela não existe na condição em que nós nos encontramos. Nós passaremos a ter contato com ela quando a Terra, o planeta deixar de ser um mundo de expiações e provas e passar a ser um mundo de regeneração. Nós vamos começar a sentir o que é a felicidade, mas ela só vai ser completada quando nós realmente estivermos em mundos felizes, né? Mundos mais desenvolvidos. Segundo os espíritos superiores,
O homem é quase sempre o agente da sua própria infelicidade. Se nós somos atrasados, moralmente e culturalmente, nós somos infelizes. A felicidade não é possível nesse mundo, mas a infelicidade é. Não tem a menor dúvida quanto a isso. Porque a infelicidade é uma consequência natural do que nós somos hoje. Nós nos iludimos, nos perdemos, somos egoístas, vaidosos, arrogantes, portanto somos infelizes. Porque até para quem é arrogante, a sua arrogância o incomoda. Talvez não de uma maneira muito clara, a ponto de motivá-lo a mudar o seu comportamento, mas também o incomoda. E se nós praticássemos a lei de Deus, nós nos pouparíamos de muitos males, né? E desfrutaríamos de uma felicidade tão grande quanto é possível na existência terrena, tá? Isso são informações, são orientações que a espiritualidade nos passa. E quando nós chegarmos à conclusão que a felicidade não depende de terceiros, e sim de um equilíbrio dentro de nós mesmos. Por que não depende de terceiros? O que eu quero dizer com isso? É que é muito comum as pessoas transferirem a sua felicidade para terceiros, para o namorado, para a namorada, para o marido, para a mulher, para o pai, para a mãe, para o filho, para a filha, para o amigo. Não existe isso. Ninguém é responsável em me fazer feliz, a não ser eu mesmo, a não ser eu próprio. Eu não posso esperar que a minha felicidade, por mais limitada que ela seja, considerando tudo que nós vimos até aqui, que essa minha felicidade, ou o meu bem-estar, ou o meu momento de alegria, dependa do que o outro faz para mim. Eu não posso permitir que a minha vida objetive e espere isso. Eu tenho que construir o momento de prazer e de alegria e de bem-estar que eu necessito e que eu mereço. Né? E eu tenho que construir através das minhas atitudes o caminho que vai me levar à felicidade e não depender de terceiros para isso, né? Assim, nós podemos ir encerrando dizendo que a felicidade terrena ela é muito relativa e ela é relativa à posição de cada um. Obviamente que as pessoas mais despreendidas materialmente, as pessoas mais elevadas espiritualmente, já são pessoas que têm uma compreensão maior do que é felicidade e sinceramente, acredito eu, que elas vivenciam a felicidade com uma realidade muito maior do que nós temos condições de entender. Porque a felicidade, por não ser desse mundo, extrapola aos bens materiais. E quem é desapegado de bens materiais e são mais espiritualizados, obviamente, que conseguem perceber e sentir o sentido real do que é ser feliz, do que é felicidade, né? E para a vida material, a felicidade é relativa porque ela é a posse do necessário. E para a vida moral, é a pureza da consciência e a fé no futuro. Quando nós temos pureza de consciência, quando as nossas atitudes são honestas, são decentes, nós já estamos desenvolvendo o germe da felicidade no nosso íntimo, no nosso interior, né? Podemos afirmar, como Jesus pregou, que a felicidade absoluta não é possível enquanto ser espiritual, que nós somos, não aprender a cumprir a lei básica do amor, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, né? E finalmente, a doutrina espírita nos mostra que a verdadeira felicidade se encontra no mundo espiritual e não na terra, porque os mundos mais felizes, eles são mundos espirituais e não materiais. Ela coloca que nós podemos começar a construir a nossa felicidade aqui na terra, mas sabedores de que a verdadeira felicidade está ou se encontra no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Uma boa noite para todos e vamos construir o nosso caminho da felicidade.